Oi, gente, estamos aqui ao vivo, como avisei mais cedo, em mais uma entrevista com mais um pré-candidato a prefeito de Manaus. Dessa vez é o deputado federal Amon Mandel, que eu sempre assim, travo um pouco, que eu só quero chamar Mandel, não sei porquê. Esse estique nervoso que a Aninha tem, né? Pois é, estamos com ele aqui e como fazemos sempre, como já é costume nas entrevistas, né? Se bem que eu acho que ele dispensa apresentações, todo mundo já sabe a biografia de Amon Mandel, porque ele já esteve aqui outras vezes. Mas não custa, já que é uma tradição aqui, fazermos isso. Então lá vai, Amon Mandel Lins Filho. Esse teu Lins é lá de Recife? É o Lins daqui? Pernambuco. É de Pernambuco. Lins Filho, que eu não sabia que tu era Lins, eu travei. Lins Filho, natural de Recife, Pernambuco. Tu é de Recife, é? Sim, meu pai é de lá e minha mãe é daqui. Eu vim pra cá com 4 anos, 4 para 5. Ah, então é cria da casa já. Tem 23 anos e é um empresário ativista e político brasileiro. Ele foi eleito o mais jovem vereador da história de Manaus no pleito de 2020. Amon Mandel, do Cidadania, ganhou notoriedade por seu trabalho de fiscalização do poder público, sendo responsável por uma série de denúncias com repercussão nacional e repercussão local, obviamente. Em 2022, foi eleito para ocupar uma das cadeiras da Câmara dos Deputados, sendo o mais jovem e mais votado deputado federal da história do Amazonas. Além de ter a maior votação em termos proporcionais do Brasil, com mais de 288 mil votos. O deputado mantém, desde seu primeiro mandato eletivo, o compromisso de não utilizar a cota para o exercício da atividade parlamentar, CEAP, popularmente conhecida como cotão. A gente aqui no Radar já falou tanto desse cotão, né? E por isso foi reconhecido como parlamentar mais econômico desta legislatura na Câmara dos Deputados em 2023. O combate à corrupção e o mau uso do dinheiro público foram pautas prioritárias no mandato municipal, que se mantém no mandato federal. Além disso, Amon tem atuado em pautas relacionadas à transparência pública, à sustentabilidade e ao desenvolvimento socioeconômico, não apenas no Amazonas, mas em todo o Brasil, com a garantia da manutenção da Zona Franca de Manaus, que a gente até vai falar sobre isso, né? Que foi uma batalha lá, principalmente pela questão da UEA, o Radar fez matéria sobre isso. Importante polo de desenvolvimento econômico e preservação ambiental da região amazônica, que é a Zona Franca de Manaus. Agora a gente deixa a palavra com ele, para ele dizer boa tarde para vocês. Muito boa tarde, Anne. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento, a toda a equipe do Radar Amazônico que está aqui conosco hoje. E muito obrigado pelo convite. A gente começa perguntando o seguinte, é uma pergunta que é comum a todos os que vieram aqui, os outros que vieram anteriormente. A gente sabe que são muitos problemas, mas qual o maior problema de Manaus? O maior problema de Manaus, na minha opinião, hoje são as prioridades. Nós temos recursos hoje que poderiam ser utilizados, por exemplo, para a saúde, como para cumprir a promessa de campanha do atual prefeito de ter um hospital com centro cirúrgico de média complexidade, como tem em Florianópolis, e gastaram esse dinheiro com tinta. Então é preciso redefinir as prioridades da cidade e utilizar os recursos para a saúde, para a educação, não priorizar ali a nomeação de parentes ou de amigos, nos programas populares e sociais, não priorizar a distribuição de apartamentos populares para a família da sua filha ou para assessores do gabinete. O maior problema são as prioridades. Segunda pergunta é o seguinte, por que você acha, quer dizer, até o ano passado você se revezava no primeiro lugar nas pesquisas eleitorais com o prefeito de Manaus. Aí a gente quer saber o seguinte, agora você tem aparecido nessas pesquisas um pouco atrás do prefeito de Manaus. Você acredita nas pesquisas? As pesquisas estão certas? Você realmente está um pouco atrás? Você acredita que não é isso? E o que se você tiver assim no tete a tete, vamos dizer assim, como diriam meus manos lá do Pará, na ilharga da ilharga, com o prefeito, o que fazer? O que você acha que está faltando para você deslanchar de vez? Olha, as pesquisas elas mostram sempre um empate técnico, então mesmo as pesquisas que me colocam na frente, as que me colocam um pouco atrás, estão na verdade, se a gente analisar de forma mais fria, apontando para um mesmo cenário de tete a tete na disputa pela Prefeitura de Manaus. Isso é natural, é um cenário de estabilidade desde o ano passado,
o prefeito atual ele investe centenas de milhões de reais em publicidade dos cofres públicos para divulgar o trabalho da sua gestão e mesmo assim tem um resultado eleitoral que não é correspondente a esse esforço todo que fazem para o uso da máquina pública, que inclusive já foi denunciado pelo Radar Amazônico. Sim, várias vezes. Então isso mostra ali que ele terá sérias dificuldades na sua tentativa de reeleição. A outra pergunta é o seguinte: nas redes sociais você já contou a história de um tio, esse aí, seu tio, que quando você tinha 17 anos ele sofreu um acidente, foi hospitalizado e veio a falecer por falta de material, por falta de remédio e tal. Desde então é comum você dizer que você quer muito mudar isso. Como você explica esse mudar isso? Olha, como eu falei, nós temos hoje recursos na cidade de Manaus que poderiam ser utilizados para que nós tivéssemos uma nova unidade hospitalar na cidade e que foram gastos em tinta. Foi dinheiro basicamente jogado no ralo. O meu tio, em 2017, se engasgou, foi levado de ambulância para o 28 de agosto e por conta do completo sucateamento do Sistema Único de Saúde Pública no nosso estado e na nossa cidade, ele não teve o suporte necessário e acabou falecendo. O meu sonho é mudar isso para melhor, é fazer com que nós tenhamos os medicamentos adequados, é fazer com que nós tenhamos os médicos para que ninguém nunca mais tenha que passar pelo que ele passou, pelo sofrimento que ele teve quando ficou hospitalizado lá e também pelo que a nossa família passou. Outra coisa, 4, você é um dos únicos políticos, no caso, não só você, como seu partido, a denunciar os casos de uso dos recursos públicos da Prefeitura de Manaus para a campanha eleitoral, como foi o caso do show do Jorge Vecilo e do comício em escola particular, e agora da denúncia do marqueteiro de campanha do prefeito fazendo reunião com servidores públicos, segundo o Radar apurou, coagidos a assinar, inclusive, lista de presença lá na porta do Teatro La Salle. Por que você acha, a gente tem visto aqui, e isso aí já é uma avaliação minha, não sei a dele, mas que os outros candidatos assim são muito assim meio pacíficos, sabe, assim uma coisa meio assim amiguinha, né, com essas questões quando as denúncias são tão sérias, né? O que te fez ser tão agressivo, entre aspas, quanto a essa questão das denúncias, de denunciar esse tipo de coisa? Um dos maiores valores que eu defendo é a liberdade. E o prefeito de Manaus, ao coagir os funcionários públicos para que trabalhem na sua reeleição, ele tira a liberdade dessas pessoas. Ele vai contra o que eu acredito que é essencial para uma democracia saudável, a livre escolha do seu voto, do seu representante. Então, ao fazer isso, na minha opinião, e eu acho que na opinião de muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, ele demonstra ali uma atitude antidemocrática e completamente reprovável. Isso tem que ser, então, deveria ser denunciado e deveriam se tomar medidas contra isso, não é? Pode e deve. E nós estamos utilizando a melhor estratégia possível do ponto de vista da justiça eleitoral para que esse crime seja punido da forma mais forte possível. Então, nós estudamos ali a legislação eleitoral e percebemos que a data limite ali para a realização dessas denúncias todas é a data do pleito, ou seja, do nosso ponto de vista, muito embora eu tenha feito já denúncias nesse momento, tem muita coisa que a gente vem recebendo e que eu estou guardando para denunciar após o registro de candidatura. Certo. Os teus adversários, eles sempre usaram a seguinte questão, inclusive na entrevista... Te explicando. Se as denúncias forem feitas após o registro de candidatura do atual prefeito, isso pode fazer com que o registro de candidatura dele seja cassado. Bom explicar isso, gente. Nem deixei ele explicar, porque essa é a verdade. Quando ele já estiver registrado, ele corre o risco de ser cassado, perder o registro de candidatura, né? Se bem que eu ando tão descrente, sabe? Eu tô com o costume aqui na minha rapidinha de dizer: ei, Justiça Eleitoral, vocês estão aí, né? Porque aquela dos garis, nunca mais eu esqueci, meu Deus, é a razão dos meus pesadelos, né? A gente mostrou distribuição de fogão, geladeira, micro-onda, aí o showmício que era proibido, foi vários crimes eleitorais no mesmo lugar. O prefeito até cantou lá com... Como é que canta? Estou subindo pelas paredes, gente?
O Nunes Filho, é isso. Desculpa, Nunes Filho, eu esqueci temporariamente seu nome. Pois até cantou junto com ele no palco. E o que aconteceu? Na dica de nada, como diz a Aninha, né? Mas vamos lá, a gente continua, né? A gente insiste em mostrar os crimes eleitorais. Pois é, a questão dos teus adversários, eles têm o costume assim, eles batem ainda na mesma tecla. Até quando a Maria do Carmo, não sei se você assistiu a entrevista dela para mim, foi uma das pessoas aqui que bateu nessa questão de que não confiaria a prefeitura para uma pessoa para um candidato ou um prefeito de tão pouca experiência. E agora eles arrumaram mais o abandona cargo. Eles disseram que assim como você não terminou o seu mandato de vereador, acho que foi o segundo, né? Ou era o primeiro cargo? Foi a primeira vez que tu era a primeira vez vereador? Eu fui vereador e depois fui deputado. Deputado federal, isso. Que assim como tu abandonaste o mandato de vereador, tu estás querendo abandonar o de deputado federal para ser prefeito. O que tu tem a dizer sobre isso? Bebam água. Eu não tenho que me engolir. Só isso. Olha, gente, ele está dizendo para vocês aí, para os adversários, beba água. Inclusive para o pessoal das redes sociais. A coisa mais natural do mundo que existe são os adversários dizerem que eles não votariam em mim. É óbvio que eles não votam em mim. Se eles votassem em mim, eles não eram candidatos, não eram pré-candidatos, enfim. Então, assim, eu recebo as críticas com muita naturalidade. Isso é normal do processo democrático. No segundo turno, vamos ver quem é que eles vão apoiar. Exatamente. Agora vem uma coisa que eu muito estou preocupada, né? Quer dizer, todo amazonense que se preza está preocupado, que é com a reforma tributária, né? A gente viu que tu lutou lá, vocês conseguiram reverter as perdas para a UEA, que iam ser drásticas, né? Ia ser, assim, quase uma sentença de morte para a nossa universidade. Mas muita coisa não se conseguiu, que os caras não aprovassem, e isso é um prejuízo terrível para a Zona Franca de Manaus. Tu achas que no Senado dá para mudar essa situação? E o que tu acha dessa reforma que foi aprovada lá na Câmara Federal? Os deputados descumpriram um acordo que foi feito com a bancada federal do Amazonas de preservação da Zona Franca de Manaus, e esse descumprimento do acordo partiu desde a atuação do governo federal e do partido do presidente da República até a atuação do próprio presidente da Câmara dos Deputados. O relator desse projeto de lei complementar ali era do partido do presidente da República, era do PT, do partido governista. E ele foi o responsável por não ter incluído ali no texto os itens que beneficiariam a Zona Franca de Manaus. Então, para mim, é muito claro que nós precisaremos fazer ali um esforço grande e uma pressão em cima do governo federal. Eu espero e tenho cobrado que a bancada federal seja mais dura com o governo federal nesse sentido. Sim. Que o governo, que tinha lá uma pessoa do seu partido relatando esse projeto, era quem detinha ali o maior poder de influência no texto final. Mas não foi feito por emendas essas modificações? Não. Emenda, não, foi na questão da relatoria mesmo? Foi o próprio relator que deu o texto ali sem os itens que nós entendemos como necessários para a Zona Franca de Manaus. O relator de plenário. E tu acha que essas Deputado tem chances? Reginaldo Lopes, do PT. Sim, Reginaldo, do PT. Mas eu pensei que várias mudanças tivessem sido feitas, porque eles fazem um acordo e depois eles apresentam emenda, aí modificam todo o texto. Não, o relator fez acordos com deputados de outros estados e traiu o acordo e descumpriu o acordo que foi feito com os deputados da Zona Franca de Manaus, com a bancada do Amazonas e outras bancadas da região norte do país. Foi ele quem alterou o texto em acordo com outros deputados, mas não foram emendas que foram feitas. Ele deliberadamente, com a sua equipe técnica, forneceu um outro texto para ser votado. Ai, Jesus, né? A gente já não sabe mais nem o que esperar, né? Quando a coisa bate na Câmara. Mas tu acha que dá para modificar no Senado? Sim, com a influência, com o poder de articulação dos nossos senadores? Sim, tenho plena convicção de sim, não só por conta da influência e da articulação dos senadores do Amazonas, mas dos próprios deputados, porque todos nós temos ali uma relação com diversos senadores. Eu mesmo, na União da Cooperação Técnica que tenho para a Economia dos Recursos Públicos, tem um senador que trabalha comigo, que é o senador Alessandro Vieira, dentre outros senadores, e conversarei com todos eles ali em busca de uma paridade de forças dentro da votação do Senado. Ai,
Queira Deus, né, que aconteça A diferença do que acontece na Câmara dos Deputados, Anny, é que lá os estados sulistas ali têm mais deputados do que os estados do Norte e Nordeste, muitas vezes, por conta da quantidade mesmo. Sim, eu mostrei isso numa rapidinha, né? A correlação de força é terrível. Mas no Senado são, independentemente da população de cada estado, são 3 senadores por estado. Então isso facilita a nossa articulação. Ah, ótimo. Outra coisa, agora a gente passa da reforma tributária para outra reforma. Essa que eu mostrei hoje até num vídeo, numa rapidinha, sobre os 25 milhões que foram repassados em 2022 e a gente conseguiu aqui no radar apurar, levantar todos os números e foram feitos 8 convênios do governo do estado com a prefeitura de Manaus e ultrapassou 25 milhões de repasse para a reforma das feiras. E eu tenho mostrado, já mostrei 5, onde o povo tem chamado para a gente mostrar que as reformas ali não tem nada, chove mais dentro do que fora, a rede elétrica é terrível, os boxes não foram reformados, a situação de imundícia é terrível, os esgotos tudo entupido. Foi uma coisa pavorosa o que eu vi nas feiras. Essa questão das feiras, como a gente pode encarar uma situação dessa de um repasse de 25 milhões e a gente encontra o que fazer aí, para a gente ver para onde foi parar esse dinheiro? Se eleito no dia 1º de janeiro de 2025, o primeiro ato da Prefeitura de Manaus será uma revisão completa de contratos fraudulentos e suspeitos que já foram denunciados por veículos como o Radar, pelo nosso mandato também, seja na Câmara Municipal ou na Câmara dos Deputados, e também por outros vereadores. Todos esses contratos precisam ser reanalisados e tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara Municipal precisam tomar atitudes ali que demonstrem esse compromisso com a coisa pública e com as verbas públicas. E, infelizmente, a maior parte dos órgãos não tem tomado esse tipo de atitude. Emendas parlamentares sob suspeita. O Radar tem mostrado que estão sendo pagas, estão sendo feito repasse para instituições que a gente não encontra. A gente não tem ido nos locais, como de uma editora que de repente sumiu em 24 horas até a sala. A gente vai numa entidade que é para tratar de dependentes químicos e encontra um terreno baldio. O que tu pretendes fazer quando for prefeito para essa situação não perdurar? Porque esse dinheiro, por exemplo, só de 2 emendas, com mais do irmão do prefeito, Daniel Almeida, lá da Assembleia, e mais 2 vereadores, foi mais de 6 milhões. A outra foi mais de 2 milhões. Por que a prefeitura não tem uma fiscalização para ver se essas instituições realmente existem? Anny, a Prefeitura de Manaus, ela tem que obedecer o que está na lei. E o que são as emendas parlamentares? As emendas parlamentares são itens, são artigos na legislação que trata do orçamento público, na LOA, que obrigam a Prefeitura de Manaus a fazer determinadas transferências de recursos. Obviamente, quando uma lei conflita com outra, você tem uma lei municipal obrigando ali que a Prefeitura faça uma transferência de recursos voluntários para uma instituição sem fins lucrativos. E uma lei federal diz que nesse caso não pode, a lei federal ela deve sempre ser respeitada. O que acontece é que isso também pode ali acarretar em certas sanções por parte do Tribunal de Contas ou em outros casos, quando a legislação, quando o orçamento público não é cumprido de forma integral pela Prefeitura. E para evitar esse tipo de coisa, a Prefeitura tem que ter ali nos seus órgãos de controle interno essa fiscalização, e sempre que for detectado ali qualquer tipo de irregularidade, eles precisam notificar o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Resta saber, será que para qualquer uma dessas emendas suspeitas a Prefeitura fez... Aliás, para qualquer emenda parlamentar, será que até hoje a Prefeitura notificou alguma suspeita, ou as emendas parlamentares são sempre acima de qualquer suspeita para a Prefeitura de Manaus? Será que há algum tipo de conivência? Pois é, porque ele nem responder, eles respondem pra gente. Então a gente não vai saber, porque a gente sempre pergunta, né? Por que não fiscaliza para ver se essas instituições existem, quais são as ações realmente voltadas para pessoas em estado de vulnerabilidade, dependentes químicos, crianças autistas. A gente não recebe a resposta, né? Processos de Davi Almeida contra você, em comum com o Radar também, que numa semana foram 4. Como tem sido essa batalha judicial?
Até então não teve nenhuma decisão contra mim. O prefeito tem passado vergonha na justiça, como passou vergonha quando entrou na justiça contra o radar amazônico também. Felizmente o judiciário tem respondido ali de maneira muito séria e célere nesses casos. O prefeito não pode achar que ele é coronel de barranco e entrar na justiça contra qualquer um para pedir censura. Como é que ele pede ali para que um dos seus principais adversários seja proibido de citar o seu nome? Como é que a gente vai ter eleição desse jeito? O adversário não pode mais citar o nome dele. Pelo amor de Deus, né? Agora nós vamos fazer as rapidinhas, coisa que tu ainda não passou por elas, só os candidatos, os pré-candidatos a prefeito que já passaram anteriormente. E é o seguinte, você vai definir numa frase, tá bom? Ou uma pessoa ou uma imagem. Gente, a primeira é presidente Lula. Decepcionante e descompromissado com a Zona Franca de Manaus. Bolsonaro. Não eleito. Wilson Lima. Decepcionante e suspeito. Omar Aziz. Articulado e... não sei, estranho. Com aquele cigarro. Como? Ele com aquele cigarro é meio estranho. Adversários agora na Faz eleição. tudo que o mestre mandar. Alberto Neto. É o próximo, né? Está enfrentando sérios problemas políticos. Marcelo Ramos. Ajoelhou no milho. Wilker Barreto. Não ouvi falar em nenhuma ação dele recente. Maria do Carmo. Tem que resolver primeiro o problema do trânsito lá em frente à FAMetro, para depois querer fazer proposta de mobilidade urbana. Davi Almeida. Suspeito e pintor. Essa imagem agora é a imagem da viagem ao Caribe, que nos restou processo, mas a gente continua lutando para que essas coisas não aconteçam. Agora a tua definição. Totalmente absurdo. Um prefeito que tem um salário de 18 mil reais, 20 mil, andar de jatinho particular, isso é totalmente incompatível com o salário dele e levanta sérias suspeitas quanto à idoneidade e se ele está ou não praticando corrupção dentro da prefeitura de Manaus. E logo, né, gente, para a ilha mais cara do Caribe. Até a Aninha disse que até aprendeu a falar francês, né? Gouverneur Saint-Barthélemy. Tem que fazer biquinho, viu, gente? Pintura e repintura agora, depois de um gasto que o Radar mostrou de 42 milhões com a compra de tinta, agora uma repintura de mosaicos que são a marca do prefeito de Manaus. Ilegal, imoral e burro. Chegamos ao final, gente. Eu acho que foi ótima entrevista, eu gostei muito, foi rápida, as explicações foram muito boas. Eu agradeço o deputado federal, porque eu sei como está a corrida, a vida dele, mas eu agradeço ele ter vindo aqui. Viu? E espero que ele saiba que as portas estão abertas sempre para qualquer um dos pré-candidatos que, como ele, gostam e dão satisfações de seus atos para a sociedade. A câmera está aberta ali para você, essa aqui, ó. Muito obrigado pelo convite, Anne. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até então. Eu faço apenas uma reflexão. Se você acha que a cidade tá do jeito que tá, e tá ótima só com essas pinturas ao invés de ter um hospital, então você sabe o que fazer. Agora, se você não concorda com uma gestão cujo prefeito anda de jatinho particular, com empresários que recebem dinheiro público da Prefeitura de Manaus, se você não concorda com uma eleição onde os adversários preferem falar ali de pontos fracos de seus adversários, ao invés de apresentar propostas como as que nós apresentamos ao visitar Florianópolis e ver lá o hospital municipal, ao visitar Recife e ver lá o hospital veterinário, ao visitar Curitiba, estarei amanhã em Curitiba com o prefeito de lá, para estudar a mobilidade urbana de Curitiba, dentre outras questões como a arborização, e trazer para cá as melhores iniciativas. E fazendo tudo isso sem gastar dinheiro público, então você também sabe o que fazer. Muito obrigada, amor. Viu? Gente, essa foi mais uma entrevista com um pré-candidato aqui na Mira de Anne, né? Pré-candidato à Prefeitura de Manaus. E na próxima semana estará aqui
o deputado, também deputado federal, capitão Alberto Neto, né? A gente vai confirmar ainda, mas está pré-agendado. Só agora um pré-candidato, até agora não respondeu por radar, apesar das demandas que passamos para a Casa Civil, para a Sencom, para a assessoria de imprensa, e etc, etc, etc. Vocês já imaginam quem é? David Almeida. Mas continuamos esperando uma resposta. Quem sabe ele não venha. Tchau, gente. Bom, desejo que o David realmente responda logo o mais célere possível. Daquele jeito, a ser bem maratonista, Forrest Gump. Aí ele vem correndo e conta história.